E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e na aula de biologia de hoje nós vamos trabalhar ácidos nucleicos, tá bom? Nós estamos numa parte da biologia que é chamada de bioquímica. Então, na bioquímica, nós estudamos as principais moléculas que formam os seres vivos. Nós já estudamos carboidratos, falamos sobre proteínas, sobre vitaminas, sobre lipídios. E agora essa parte da bioquímica ela é altamente necessária, que é o estudo dos ácidos nucleicos, que são aquelas moléculas que têm a ver com a nossa hereditariedade. São as moléculas que, por exemplo, armazenam as informações genéticas, muito necessária para a codificação das nossas características, né, como cor do olho, cor do cabelo, cor da pele e várias outras características. Vou falar sobre o conceito de ácidos nucleicos, os tipos de ácidos nucleicos, tá bom? Os componentes que formam essas moléculas, quais são os constituintes da molécula de um ácido nucleico, tá bom? E nós vamos falar sobre a estrutura espacial desses ácidos. Então, conceito, né? A palavra ácido nucleico tem a ver muito com o caráter ácido que essa molécula apresenta. E são moléculas encontradas nos núcleos das células, por isso que a gente chama de ácidos nucleicos, tá? Foi descoberta em meados do século XIX, tá bom, pessoal? E estudado detalhadamente em 1940, tá? Nós tivemos vários estudiosos que se debruçaram, que estudaram de maneira detalhada o caráter dessas moléculas, né? Então, nós temos aqui a seguinte característica dos ácidos é que eles têm a ver com a herança biológica, tá? Parecemos com os nossos pais porque nós recebemos de cada um deles, nos gametas, um conjunto de genes constituídos por moléculas de DNA. E o que significa a palavra DNA? Tá aqui, ó, ácido desoxirribonucleotídico, que também nós podemos dizer que é ácido desoxirribonucleico, ok? Então, é um tipo de molécula que armazena as informações genéticas, que estão contidas em genes. Os genes são trechos, pedacinhos dessa molécula de DNA. Tá bom, pessoal? Então, esses são os dois tipos de ácidos nucleicos presentes nos organismos. Nós temos DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleotídico, e nós temos RNA, ácido ribonucleotídico ou ribonucleico. Então, esses são os dois ácidos nucleicos. Cada um tem a sua função e cada um tem suas semelhanças e diferenças. O que geralmente se cobra de questões de vestibular ou de Enem com relação a esse assunto é para que o aluno saiba, por exemplo, as diferenças que existem entre DNA e RNA. Então, você precisa ter consciência dessas diferenças, tá certo? E aí eu estou aqui para apresentar para vocês essas diferenças. A primeira diferença que a gente pode citar com relação ao DNA e RNA é com relação à quantidade de fitas presentes, né? Nós temos que o RNA e o DNA, RNA ele vai ter apenas uma única fita, uma única molécula, constituindo esse componente da célula. O DNA eu tenho duas fitas. Aí você me pergunta, o que é isso? O que são essas fitas? Vou analisar com vocês agora quais são esses componentes que formam essas fitas, né, do DNA e do RNA. Então, os ácidos nucleicos são as maiores macromoléculas presentes nas células e são compostos de 3 tipos de componentes. Quais são os componentes que formam essas fitas, né? Nós temos glicídios, que é a mesma coisa que carboidrato, tá? Glicídio e carboidrato é a mesma coisa. Nós vamos encontrar ácidos fosfóricos e nós vamos encontrar bases nitrogenadas. São esses 3 componentes. Nós vamos ter uma base nitrogenada, tá? Um agrupamento fosfato, que é o ácido fosfórico, e um açúcar, que é um carboidrato, que é a mesma coisa que
glicídio, tá certo? No caso do glicídio, ou carboidrato que vai estar presente nesses ácidos nucleicos, são glicídios que são conhecidos como grupo das pentoses. O que é isso? Grupo das pentoses quer dizer que são carboidratos que são formados por 5 átomos de carbono. Esse radical aqui, ó, pent, P-E-N-T, significa que tem 5. Basta você lembrar, por exemplo, que o Brasil ele é pentacampeão, tem 5 títulos mundiais. Esse pent significa 5. Então, a mesma coisa. Pentose, é um carboidrato que tem 5 átomos de carbono. Tá certo? E no caso, o que vai diferenciar o DNA do RNA, uma das diferenças também é o tipo de pentose que vai estar presente. No DNA, nós encontramos essa pentose aqui, ó. Como é o nome dela? Desoxirribose. No RNA, a pentose que a gente vai encontrar é a ribose, ok? Ribose. Por isso nós temos esses dois nomes, D de desoxirribose e R de ribose, tá certo? O ácido fosfórico, ele é o mesmo, tanto para o DNA quanto para o RNA, ele é o mesmo. E nós vamos encontrar bases nitrogenadas. Quais são elas? Essas moléculas aqui, ó, pessoal. Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. O que vai diferenciar das bases com relação às bases nitrogenadas? No DNA, nós encontramos adenina, timina, citosina e guanina. Na molécula de RNA, nós vamos encontrar uracila no lugar de timina. Então, você tira a timina, as demais bases nitrogenadas que vão estar presentes, você vai encontrar no RNA. Então, a timina você vai encontrar somente no DNA, tá certo? Então, essas foram algumas diferenças que a gente ainda vai analisar melhor elas, para que vocês possam assimilar e não esquecer, tá certo? Então, o agrupamento fosfato, ele é mais ou menos assim, pessoal. Nós vamos encontrar o fósforo, né, nessa configuração aqui. Nós encontramos tanto no DNA quanto no RNA. Essa é uma semelhança que existe entre essas duas moléculas. A presença do agrupamento fosfato, né, que é por meio do ácido fosfórico, certo? Agora, os glicídios. Com relação ao glicídio que a gente encontra nos ácidos nucleicos, né, que a gente chama do grupo das pentoses. Eu falei para vocês que no DNA a gente encontra qual? A desoxirribose. E no RNA nós encontramos a ribose, certo? Eu destaquei aqui na molécula para vocês as diferenças entre ribose e desoxirribose. Pode perceber aqui, ó, a configuração espacial da molécula é praticamente a mesma. O que tem de diferença é o quê? Na ribose, nós encontramos um agrupamento hidroxila nessa região aqui. Tá? A hidroxila, que é OH. Lá na desoxirribose, no lugar de hidroxila, eu vou encontrar simplesmente o hidrogênio sozinho. Por isso que tem esse nome, desoxi. Desoxi. Esse desoxi quer dizer que não tem o quê? A presença do oxigênio. Então, essa aqui é a desoxirribose e aqui eu tenho a ribose. Desoxirribose está no DNA, ribose está presente no RNA, tá certo? E com relação às bases nitrogenadas, como eu já falei para vocês, 5 são as bases nitrogenadas que existem. Quais são? Nós temos adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Aí eu expliquei para vocês, no tópico anterior, que no RNA eu não tenho a presença de quem? De timina, não tem timina no RNA. No lugar de timina, eu encontro quem? Uracila, tá? Agora, o que a gente pode mencionar dessas moléculas, dessas bases nitrogenadas? Se você parar para observar, a adenina e guanina, elas são formadas, cada uma, por 2 anéis. Pode perceber aqui, ó, são 2 anéis de quê? De carbono, certo?
No caso da citosina, timina e uracila, se você olhar para a molécula, cada uma é formada por um único anel carbônico, certo? Beleza. Então, essas duas aqui, adenina e guanina, são semelhantes porque são formadas por 2 anéis de carbono. Essa molécula é muito semelhante com uma estrutura como essa aqui, ó. Essa estrutura aqui é chamada de purina. É uma estrutura formada por 2 anéis de carbono, tá? Essas outras que são formadas por um único anel de carbono são semelhantes a essa molécula, chamada de pirimidina, certo? Então, se eu tenho moléculas parecidas com a purina e moléculas parecidas com a pirimidina, eu posso chegar à seguinte conclusão. Adenina e guanina são bases púricas, porque elas formam uma estrutura parecida com a purina. A adenina e guanina são bases púricas. Citosina, timina e uracila são bases pirimídicas, porque elas têm uma semelhança com essa estrutura química, a pirimidina. Para você não esquecer, basta você associar da seguinte maneira. O menor nome tem a ver com a estrutura maior. Qual é a estrutura maior? A estrutura que tem 2 anéis. Então, o menor nome é o quê? Purina. É um nome mais pequeno, né? É um nome menor. Então, purina tem 2 anéis. Pirimidina é o nome maior. Se é o nome maior, ela vai dar o nome da estrutura menor, que é apenas um único anel carbônico. Tá certo? Beleza. Agora, essas bases nitrogenadas, elas apresentam uma afinidade entre elas. A adenina, ela se liga somente à molécula de timina. É como se uma se encaixasse perfeitamente na outra, tá? Como se fossem 2 peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Então, a adenina só se liga com timina na molécula de DNA. E guanina se liga somente com quem? Com citosina, tá certo? Aí você me pergunta, por que, professor? Quem foi que descobriu isso aqui? Foi um cara chamado Edwin Chargaff, em 1951. Ele descobriu que na molécula de DNA, a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. E a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina. Daí ele chegou à conclusão que a adenina só se liga com timina e citosina só se liga com guanina. Agora, com estudos que foram feitos posteriormente, de maneira mais detalhada, percebeu-se que entre adenina e timina ocorre a formação de 2 ligações fracas, que são chamadas de pontes de hidrogênio. Entre guanina e citosina se formam 3 ligações fracas de pontes de hidrogênio, tá? Por isso que a adenina só se liga com timina, porque essas 2 bases nitrogenadas só podem formar 2 pontes de hidrogênio. E por isso que guanina só se liga com timina. Por quê? Porque essas 2 bases aqui, elas formam 3 pontes de hidrogênio. Eu não posso pegar, por exemplo, a adenina e tentar ligar ela com citosina. Não vai acontecer essa ligação. Por quê? Porque a adenina forma 2 pontes de hidrogênio e citosina formaria 3, então não encaixa, tá? Ok? Se ocorrer um pareamento errado, esse pareamento errado pode provocar um erro genético, que nós vamos entender agora como é que se forma, né, esses erros. Bem, essas 3 estruturas que eu falei para vocês, o agrupamento fosfato, as bases nitrogenadas e a pentose, essas 3 estruturas juntas formam o que a gente chama de nucleotídeo. Nucleotídeo é a unidade fundamental do ácido nucleico. É o pedacinho que forma a molécula de ácido nucleico. Então, cada nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, por um açúcar, né, que é um glicídio, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, e ele vai ter também um agrupamento fosfato, tá certo? Então, olha, eu tenho aqui, ó, um nucleotídeo, porque ele tem uma base nitrogenada, tem um carboidrato aqui, ó, e tem quem? O fosfato, ok?
por que que tem um R aqui? Esse R pode ser o OH ou ele pode ser somente o hidrogênio, tá? Se for o hidrogênio aqui, seria um nucleotídeo da molécula de DNA, uma desoxirribose. Então, esse R, se ele tivesse apenas o H, seria uma desoxirribose, tá certo? Se eu tivesse um agrupamento hidroxila, OH no lugar do R aqui, seria um nucleotídeo de um RNA, tá certo? Então, é assim que a gente pode perceber a formação desses nucleotídeos. Eles vão se ligar entre si, tá? Então, pessoal, se você parar para observar, a molécula de DNA ela possui duas cadeias de vários nucleotídeos ligados entre si. São essas duas cadeias aqui, ó. Então, eu posso separar, por exemplo, ó, aqui é um nucleotídeo. Eu tenho uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Você vai perceber que isso vai se repetindo ao longo da molécula. Ó, eu tenho novamente uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Sempre isso vai se repetir. Ó, base, açúcar, fosfato. Base, açúcar, fosfato. Da mesma forma, eu vou perceber que isso vai acontecer também na outra fita. E essas duas fitas, a gente pode dizer que elas são antiparalelas. Como assim? Você vai perceber que de um lado eu posso ter uma fita 5 linhas, 3 linhas. A outra fita que está lá do outro lado, ela vai ser o inverso. Ela vai ser 3 linhas, 5 linhas. Aí você me pergunta, professor, o que é isso? 5 linhas, 3 linhas. Bem, 3 linhas e 5 linhas tem a ver, pessoal, com o carbono que vai estar presente no açúcar, tá certo? Então, vamos observar o seguinte, ó, isso aqui é a molécula do açúcar. É um açúcar que tem 5 carbonos. Esse aqui é o carbono número 1, aqui é o carbono número 2, o carbono 3, o 4 e o carbono 5 aqui. Como esse agrupamento fosfato está ligado com o carbono 5, aí eu digo que essa aqui é a extremidade 5 linha, tá certo? No final da fita, você vai perceber que tem um agrupamento hidroxila aqui. Esse agrupamento hidroxila que está aqui, ele sempre se liga com um próximo fosfato de um outro nucleotídeo. E onde é que esse agrupamento hidroxila está presente? No carbono 3. Por isso aqui é a extremidade 3 linha. Então, 5 linha, 3 linha de um lado. Do outro lado, você vai perceber que a molécula, né, a fita, ela está invertida. Por isso que a gente diz que essa fita de DNA ela é antiparalela. Enquanto eu tenho uma fita de um lado vai ser 5 linhas, 3 linhas, a outra fita de polinucleotídeos, ela vai ser 3 linhas, 5 linhas. Tá certo? Então, a molécula de DNA são duas fitas antiparalelas ligadas entre si por meio de bases nitrogenadas, que formam entre si ligações fracas, que são chamadas de pontes de hidrogênio. Então, a gente pode perceber, ó, aqui eu tenho uma molécula de DNA, tá? Essa molécula pode ser estirada, a gente pode perceber que ela é semelhante, por exemplo, a uma escada. A escada, ela é formada pelo corrimão e pelos degraus. Os degraus seriam as bases nitrogenadas, que se ligam entre si por meio de pontes de hidrogênio, tá certo? E o corrimão dessa escada, a gente vai encontrar o açúcar, que é a desoxirribose, e o agrupamento fosfato, tá? Que se ligam entre si, formando essas cadeias de polinucleotídeos, ou seja, vários nucleotídeos ligados entre si. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ácidos nucleicos. A gente apresentou algumas diferenças entre DNA e RNA. A primeira diferença com relação ao açúcar, né? O açúcar presente no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. A base nitrogenada que nós encontramos no DNA é adenina, timina, citosina e guanina, enquanto que no RNA, no lugar de timina, a gente encontra uracila. E a última diferença com relação às fitas. No RNA, uma fita, no DNA, duas fitas. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.